Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu vou trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração e no final nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus, pedindo que Deus renove as nossas forças, que Deus atenda o nosso clamor. E hoje nós vamos ver a história de um homem que foi atendido pelo Senhor, que foi abençoado por Ele e o que nós podemos aprender com a história dele, tá bom? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar o nosso momento de oração lendo com você uma passagem que está lá em Provérbios capítulo 4, o versículo 18. Diz assim: A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus. Esse versículo vocês não têm ideia do quanto já me ajudou na caminhada com Deus, o quanto Deus já falou comigo através dele, o quanto ele já me fortaleceu. Sabe por quê? Porque aqui está dizendo que o caminho dos justos, ou seja, o caminho de quem anda com Deus, de quem obedece ao Senhor, é como a luz da aurora, ou seja, é como a luz do raiar do sol, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. E isso me fortalecia muito e ainda me fortalece. Porque todas as vezes que alguma coisa dá errado, todas as vezes que parece que as peças se desencaixaram, eu começo a me lembrar desse versículo e eu me lembro, não, o caminho dos justos é como a luz do raiar do sol, tudo está brilhando, tudo está caminhando para frente, por mais que hoje eu não esteja enxergando, as coisas estão melhorando, graças a Deus tudo está prosperando. Então eu começo a acreditar que se algo deu errado é porque ou não era da vontade de Deus, ou porque Deus está preparando algo melhor. E nós vemos isso acontecendo claramente na história de José. A Bíblia mostra que José, ele foi chamado por Deus, era um homem justo, um homem obediente. Mas parece que durante a sua vida, tudo foi se escurecendo, tudo foi dando errado, parece que até mesmo Deus não estava ouvindo José. Mas de repente, as coisas mudaram, Deus mudou a sorte de José, e Deus tornou ele governador do Egito. E ele se tornou um exemplo para sua família, ele pôde ajudar a sua família que foi tão contra ele, não acreditou nele e tentou contra a vida dele. Então isso mostra que o caminho do justo realmente ele vai ficando mais brilhante, mais limpo, mais abençoado, cada dia mais. Amém? E esse versículo mostra que ele vai brilhando e brilhando, ou seja, é um processo. Você, meu querido irmão e minha irmã, você que está sofrendo hoje, você está nesse processo. E a cada dia, o Espírito Santo está te aperfeiçoando. Mesmo que você não perceba mudanças na sua vida, a Bíblia garante que se você continuar obedecendo ao Senhor, obedecendo a palavra dele, os seus caminhos estarão cada vez mais iluminados. Amém? E no começo dessa mensagem eu disse que ia falar sobre um homem que teve as suas orações respondidas. E a Bíblia conta lá no livro de 1 Crônicas sobre a história de Jabes. Talvez você não tenha ouvido falar sobre ele, mas tem até um livro muito famoso, eu li ele há muitos anos atrás, que chama A Oração de Jabes. E é interessante que o nome de Jabes já é um nome carregado de pessimismo, porque a Bíblia conta que ele nasceu em meio à dor, em meio ao sofrimento, e a sua mãe deu a ele esse nome porque com dores ela deu à luz. Isso está escrito em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E tudo indica, irmãos, que Jabes estava destinado ao fracasso e ele poderia se conformar com esse sofrimento. Mas o que ele fez? Ele escolheu fazer uma oração, ele escolheu buscar a Deus e o Senhor mudou completamente a vida dele. Sabe quando você ora e aquela é a última esperança que você não tem mais para onde correr, você não tem mais saída, mas você abre o coração, seja para a vida, seja para a morte, e você entrega ao Senhor o teu futuro, a tua vida, e você fala: Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu estou perdido, eu estou encrencado, eu estou atolado de problemas, estou sem solução. Quando você faz essa oração de todo o seu coração, Deus recebe na glória e Deus ele te atende. E nós vamos ver o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Olha a oração que esse homem fez. Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido.
Glória a Deus. Irmãos, aqui ele fez uma oração sincera e ele falou: ó Senhor, tomara que o Senhor me abençoe mesmo, porque eu preciso do Senhor. Ó Deus, que a tua mão seja comigo, me preserve do mal, de modo que não me venha mais aflição. Então ele fez uma oração que vem lá do fundo da alma, e a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ou seja, Deus lhe abençoou, Deus alargou as fronteiras dele, Deus fez ele prosperar, a mão de Deus livrou ele de todo mal, de toda aflição. E isso me mostra uma coisa: você pode estar no fundo do poço, você pode não ter nada na sua vida, você pode ter perdido tudo, mas se você clamar ao Senhor, a esperança começa a brotar, porque Deus é quem muda a sua vida. Às vezes a gente acha que a gente está no controle de alguma coisa, até a gente passar por aflição. Aí a gente percebe que nós não estamos no controle de nada e, aliás, nunca estivemos no controle de nada, porque Deus é que está no controle de tudo. E se hoje a gente respira, se hoje a gente tem saúde, se hoje a gente tem um coração, uma mente, um corpo, tudo é para o Senhor, tudo é para a glória do Senhor e é por meio dele que a gente vive. Amém? Então eu estava lendo aqui essa passagem e me fez lembrar muito, sabe? Quando eu me converti, eu lembro que tinha tantas áreas da minha vida ainda a serem restauradas, a serem mudadas, a serem libertas. Quantos vícios eu tinha, quantos pecados escondidos, e eu clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho o meu coração para te dar, Senhor, um coração quebrantado. E Deus foi fazendo a obra, irmãos. Tudo que eu fui pedindo, Deus foi me respondendo, dia após dia. Muitas vezes eu não enxergava uma saída, parecia que, ao contrário do que eu orava, tudo estava desandando, tudo estava dando errado. Mas na verdade era Deus tirando as peças de lugar para Deus colocar tudo de novo no lugar certo. Sabe quando você arruma um armário aí na sua casa? Você primeiro tira todas as peças de roupa, você tira os seus sapatos e depois você vai colocando tudo no lugar correto. É assim que Deus faz. Quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, Ele começa a fazer do jeito dele. E é por isso que muitas vezes a gente se sente desprotegido, a gente acha que a gente não tem uma estrutura aonde nos agarrarmos mais, porque Deus ele mexe tudo, sabe? Deus ele vai atender, irmãos. Por isso que é tão importante a gente orar e saber o que nós estamos orando, porque Deus ele faz, ele muda a história, assim como ele fez com Jabes. E da mesma forma que ele atendeu aquele homem e ele orou com sinceridade, Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Não tenha medo de orar com ousadia e falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. Ainda que eu esteja triste, ainda que venha doer, eu quero obedecer ao Senhor. Ainda que um relacionamento que não seja da tua vontade não dê certo, eu quero aquilo que o Senhor tem para minha vida. Amém? Então a sua oração também precisa ser como a de Jabes, porque ele orou assim, Senhor, que seja comigo a tua mão, por onde eu for, que o Senhor esteja comigo. Então é assim que nós precisamos orar, irmãos, para que Deus se manifeste na nossa vida, para que a gente conheça mais ao Senhor dia após dia. E quando você se alinhar a sua vida com a Bíblia, com a palavra de Deus, você vai ver que até as coisas ruins e desagradáveis vão cooperar para o seu bem e que nada vai impedir o seu crescimento. Amém? É isso que eu desejo para você, que a sua vida brilhe mais e mais até ser um dia perfeito, até o dia que você se encontrar com Jesus. Amém? E só para encerrar essa mensagem, eu me lembrei daquilo que o apóstolo Paulo falou. Ele disse que Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou na sua vida e Ele vai completar até o dia em que você se encontrar com Jesus. Amém? Então Deus começou uma boa obra, é uma obra maravilhosa e Ele vai completar essa obra. E para isso você precisa cooperar com Deus. Paulo também disse, nós somos cooperadores com Deus. Então Deus precisa que você faça a sua parte também, que você se entregue na presença dEle e que você seja obediente no seu dia a dia. Amém? Então feche os seus olhos, nós vamos pedir a Deus que te abençoe, que Deus prospere os seus caminhos, que a mão dEle esteja com você, assim como Ele fez na vida de Jabes. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui orando comigo. Coloca a Tua mão sobre ela, meu Pai. Eu sei, meu Pai, quando o Senhor começa a trabalhar em nós, às vezes é tão doído, às vezes é tão difícil, porque o Senhor começa a trabalhar naquelas áreas mais delicadas da nossa vida.
aquelas áreas em que nós muitas vezes temos até medo de orar. Estamos fazendo uma oração sincera, uma oração de entrega, Deus. Nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. O Senhor faz tudo cooperar para o nosso bem, porque o Senhor nos ama. O Senhor não tem interesse nenhum em castigar os Teus filhos. O Senhor sim nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da Tua santidade. Oh, meu Pai, que o Senhor nos ajude a lembrar a cada dia que Jesus Cristo é o sol da justiça, que Ele faz brilhar na nossa vida a luz. E a Tua palavra diz que aquele que o segue jamais andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E nesse momento, Senhor, nós repreendemos, nós mandamos embora todas as trevas que estão sobre nós, sobre a nossa casa. Nós mandamos embora todo o mal, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra nós. Oh, Senhor, que a luz de Cristo venha brilhar nesse lar onde existem tantas discussões, tantas brigas. O diabo parece que fala através da boca das pessoas. Senhor, não deixe que isso mais aconteça, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa-nos, Senhor. Tira, Senhor, toda discussão dentro de casa, toda intriga, toda traição, toda briga, Senhor, toda palavra ofensiva, todo mal que está na nossa casa caia por terra em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a vida dessa pessoa que está orando agora. Esse marido, Pai, que nunca fez uma oração sincera. Essa mulher, Pai, que muitas vezes é infeliz porque quer mudar o mundo inteiro, mas ela não consegue mudar o seu próprio coração, as suas emoções. Senhor, abençoa esses casais, Pai. Oh, Deus, que eles venham viver em harmonia, porque essa é a Tua vontade, ó Deus. Oh, Pai, que essa pessoa, ela venha reconhecer que é só o Senhor na vida dela. Só o Teu Espírito Santo pode nos mudar a cada dia. Por isso, meu Pai, nós estamos aqui nos humilhando, porque não somos perfeitos, mas nós cremos que com a ajuda do Espírito Santo, nós seremos aperfeiçoados dia após dia, até chegar ao ponto em que estivermos maduros espiritualmente, até estivermos no ponto em que estivermos firmes na Tua presença, ó Deus, e que essas orações que temos feito, Senhor, sejam ouvidas no céu. Oh, meu Pai, tantos pedidos de oração, tantas pessoas clamando, pedindo por um milagre. Senhor, que elas não venham somente clamar e pedir ajuda de homens, mas que elas venham pedir ajuda ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E é por elas que eu intercedo, meu Pai. São tantos pedidos, eu não consigo, meu Pai, me lembrar de todos, mas o Senhor se lembra. Oh, Deus, que a Tua presença venha inundar o nosso coração, tirando todo o cansaço, depressão, angústia na alma, Senhor. Oh, meu Pai, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para a liberdade, e que a cada dia a liberdade que Jesus conquistou para nós, ela seja vivida e experimentada. E que o Senhor também, meu Pai, alargue as nossas fronteiras, nos leve além, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, nos conduz a isso, Pai. Nos leva a esses caminhos que são muito mais elevados que os nossos. Ô Senhor, muitas vezes te pedimos algo e achamos que aquilo é o melhor para nós, mas só o Senhor sabe o que realmente é o melhor para nós. Então nos guie nos Teus caminhos eternos, Pai, e que se algo for nos atrapalhar, algo que o Senhor nos der, for nos tirar da Tua presença, não nos dê, Senhor. Estamos falando com sinceridade, queremos somente aquilo que for nos abençoar, que for acrescentar em nossas vidas, que for nos prosperar. Em nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço. Amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo.
A bênção de Deus precisa ser compartilhada. Não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia! Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa.
Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente.
A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus.
Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.